Oi, bom dia. Tudo bem com vocês? Quero agradecer o convite da Marli, o convite da universidade, para que nós possamos hoje falar um pouquinho sobre desenvolvimento motor de bebês. E eu vou apresentar, juntos nós vamos conversar sobre alguns dos principais marcos do desenvolvimento. Desde a minha graduação na educação física, eu venho pesquisando sobre desenvolvimento motor infantil e nós vamos falar em todos os desdobramentos que teve a partir disso. Eu sou o professor Anderson Ed, sou profissional de educação física, professor de educação física para criança pequena, atuo em berçários, em maternal, turmas de bebês. Sou especialista em aprendizagem e desenvolvimento motor, também especialista em psicomotricidade e, como a Marli falou, tenho uma grande caminhada nas artes circenses também. Então, todas as minhas aulas são aulas criativas. Eu costumo dizer que as crianças elas precisam aprender brincando, se desenvolver brincando. Então, eu fiz um mestrado nas artes cênicas, mas também voltado ao desenvolvimento motor da criança. E a minha principal titulação eu ganhei quando eu tive o meu primeiro filho, o João Pedro. O João Pedro ele nasceu com uma má formação no esôfago. O esôfago dele não era completo até no estômago e isso fez com que o João ficasse muito tempo em uma UTI. Bebês que passam por UTI, eles provavelmente vão ter atrasos no desenvolvimento motor por falta de estímulos, né? Um bebê que fica muito deitado, ele tem poucos estímulos. Então, eu precisei comprovar na prática tudo aquilo que eu vinha estudando. Então, todo o meu conhecimento sobre desenvolvimento motor, sobre psicomotricidade, eu apliquei num roteiro de atividades psicomotoras que eu fiz mês a mês com o meu filho e isso aqui na frente se transformou num livro. Eu falo depois do livro para vocês. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre o processo do desenvolvimento motor. Quem arrisca me ajudar sobre o que é esse processo? Sobre esse processo de desenvolvimento motor? Eu quero que a gente pense nesse processo do desenvolvimento motor. Quando nós temos um bebê, né, quando o casal, a mamãe acaba de ter um bebê, nós temos ali um ser totalmente dependente da ajuda de outro ser humano, da ajuda de outra pessoa. Então, nós vamos pensar no processo de desenvolvimento motor com a evolução de perder essa dependência para que o bebê consiga se tornar cada vez mais independente, né? Nos primeiros meses de vida, o bebê ainda não consegue segurar a cabecinha, ele precisa todo de apoio, né, no controle da cervical, depois no controle de tronco, e ao passar do tempo, o bebê vai adquirindo mais autonomia, se tornando mais independente. Então, a gente vai pensar nesse processo de desenvolvimento motor com o objetivo de do bebê se tornar mais independente, mas aí não só o bebê, e ganhar uma autonomia funcional. Eu trouxe aqui pra gente um gráfico muito usado na geriatria, gerontologia, que é um gráfico de um limiar de incapacidade, né? Olha só que legal. Aqui embaixo nós temos, né, essa curva essa linha que fala da dependência, né, do quão dependente de ajuda nós somos. Então nós nascemos aqui. Com o passar do tempo a gente vai ganhando essa autonomia funcional, né? O bebê vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai cada vez menos necessitando de ajuda para realizar as suas tarefas motoras. E aí, na fase adulta, né, na fase que nós estamos, nós temos aí um certo platô, né, na questão do desenvolvimento, a não ser que você inicie uma nova atividade física, a não ser que você comece um treino, algum treinamento, mas a gente tem esse platô do desenvolvimento. E depois, na velhice, essa curva ela começa a ser decrescente. Aqui nós também vamos caminhar novamente para uma linha onde nós necessitaremos da ajuda do outro.
Então, eu trago para a gente raciocinar desse desenvolvimento motor em comparação com o limiar de funcionabilidade, né? O bebê que está se desenvolvendo, ele está perdendo essa necessidade do outro. Um dos livros muito importante para nós no desenvolvimento motor infantil é o livro de Galahu e Osmond, que chama Compreendendo o Desenvolvimento Motor. E aí eu trago essa citação dizendo que o desenvolvimento motor é a contínua alteração do comportamento motor ao longo do ciclo de vida, né? O bebê adquire essa independência funcional e lá na velhice a gente vai precisar da ajuda, nós vamos voltando para esse limiar. Ao longo do ciclo de vida, proporcionado pela interação entre a necessidade de tarefa, a biologia do indivíduo e as condições do ambiente. E aí é uma tríade muito importante que Galahu e Osmond traz, que fala sobre o desenvolvimento com aspectos biológicos, né, aspectos de cada criança, como ela vai se desenvolver, a tarefa a ser executada e o meio ambiente influenciando totalmente. A gente sabe que crianças que têm mais estímulos, elas conseguem se desenvolver melhor e muitas vezes até mais rápido. Agora eu quero perguntar para vocês, eu quero respostas, só eu que estou falando. Vocês já ouviram isso? Bebê igual planta? Cada um cresce no ritmo? Fala assim, bebê não compara o seu bebê com o bebê da vizinha. Ok, correto. Mas bebê igual planta, cada um cresce num ritmo determinado? Essa conversa não é bem assim, né? Nós temos... A bebê ali no fundo está concordando comigo. Essa conversa não é bem assim. Nós temos alguns marcos do desenvolvimento motor que são como guias para ajudar nós, profissionais da saúde, a perceber possíveis atrasos no desenvolvimento motor. Claro que o ritmo pode variar, mas existe uma sequência previsível e universal. Toda criança, em qualquer parte do mundo, ela vai se desenvolver dentro dessa sequência, deveria se desenvolver dentro dessa sequência lógica e previsível. Por exemplo, nenhuma criança vai sentar, nenhum bebê vai aprender a sentar sem antes adquirir o controle da cervical. Nenhum bebê vai andar sem antes conseguir sentar. Então, existem esses marcos, essa sequência previsível de acontecimento. O ritmo, ele pode ser variado. Se o meu filho recebe mais estímulos, e aí a gente volta naquela tríade do Galahu e Osmond, sobre a necessidade de tarefa, sobre estímulos do meio ambiente, pode ser que o meu bebê vai se desenvolver num ritmo um pouquinho diferente quando comparado a um outro bebê que não recebe estímulos. Mas nós temos, dentro dos marcos do desenvolvimento motor, as janelas, os períodos, né? Vamos considerar assim, pode ser que uma cultura, vamos pegar lá no Japão, as crianças asiáticas, vamos imaginar que com 13 meses o bebê já está andando. E aqui pra gente no Brasil, um bebê vai começar a andar com 15 meses. Ele está atrasado em relação a esse que começou mais cedo? Não, ainda está dentro dessa janela de desenvolvimento. Claro que a gente tem que ficar muito vigilante, né, com os extremos ali, mas existem essas janelas do desenvolvimento. Aqui mais uma vez a tríade que vai fazer com que o bebê se desenvolva, né, aspectos do indivíduo biológico e até mesmo o sexo, se são meninas ou se são meninos, isso tem influência para a aquisição de algumas habilidades motoras. Trago também o ambiente, né, a necessidade de estímulos com esse bebê. Quanto mais você fazer exercícios e desenvolver, né, estimular o seu bebê, melhor vai ser a execução dessas tarefas motoras e a tarefa a ser executada, aquilo que o bebê precisa executar. Só que são muitas, né? São muitas tarefas que um bebê precisa executar. Controle de cervical, controle de tronco. Então, para facilitar o nosso entendimento,
nós dividimos elas em 3 classes de habilidades motoras e a gente vai refletir um pouquinho sobre essas habilidades motoras. Nós nos movimentamos com o intuito de manipular as coisas. Eu pego alguma coisa, eu levo o alimento até a minha boca, eu atendo o telefone, eu escovo os meus dentes. Então o bebê precisa adquirir algumas habilidades que são as habilidades de manipulação, habilidades manipulativas. Nós também se desenvolvemos com o intuito de tirar o nosso corpo de um ponto A e levar a um ponto B, né? Então a gente está fazendo um processo de locomoção, nos locomovendo no espaço. E também uma outra classe muito importante, que são as habilidades de estabilização, de nos colocarmos contra a ação da gravidade, do bebê segurar a cabecinha, né? Ter esse controle cervical, depois tronco superior, tronco inferior. Habilidades de estabilidade estabelecem o controle da musculatura contra a força da gravidade. E aí, no desenvolvimento do bebê, no desenvolvimento do ser humano, nós temos o que a gente chama de desenvolvimento céfalo-caudal, né? O desenvolvimento começa de cima para baixo, por isso que o bebê adquire esse controle na cervical primeiro, depois tronco superior, tronco inferior, cintura pélvica, vai fazendo os ajustes de carga em joelho, tornozelo, até conseguir o andar. Então, sempre no desenvolvimento, ela vai ser céfalo-caudal. E aí eu trouxe alguns marcos muito importantes. Aí nós temos ao 3º mês, um dos primeiros marcos muito importantes, que é o controle da cervical, né? Então, com 3 meses de idade, o bebê já tem que conseguir controlar a cabecinha. Isso é um dos marcos importantes, até mesmo os pediatras avaliam muito esse marco para saber sobre o desenvolvimento motor do bebê. Mas, logo que o bebê vai para casa, assim que o bebê nasce, ele já consegue virar a cabecinha do lado quando ele é colocado de barriguinha para baixo, em posição de prono. Quando o bebê é colocado de barriguinha para baixo, um dos marcos a ser avaliado é se ele consegue virar a cabecinha para o lado, até mesmo como um movimento reflexo de proteção, né, para que ele não seja sufocado, né? Então, na primeira semana, ele já consegue virar a cabecinha para ambos os lados. Ao 1º mês, ele consegue manter um certo controle da cervical com o seu apoio. No 2º mês, quando colocado de barriguinha para baixo, ele consegue levantar o queixinho, e isso vai evoluir para movimentos, né, com o queixinho levantado. E aí nós temos um exercício que é muito recomendado para que os pais, as mães façam com seus bebês, que é a técnica do tummy time, que em tradução direta para a gente seria a hora da barriguinha, colocar o bebê de bruço. Isso vai ajudar no fortalecimento dessa cervical. Aos 3 meses, o controle completo, esse controle cervical. E lá ao 5º mês, se o bebê consegue ter esse controle quando está na posição de supino, de barriguinha para cima. O bebê deitado, quando você dá o apoio para que ele se levante, se ele consegue segurar bem a cervical. Outra habilidade que também é uma habilidade estabilizatória seria o controle da sedestação, né? Se colocar sentado, e aí o bebê começa a sentar ali por volta do 6º mês, que é o que a gente fala que ele vai sentar com alto apoio. Geralmente o bebê ele rola e empurra o chão. Então, com o 6º mês, o bebê já está conseguindo sentar sozinho, com alto apoio, mas lá no 3º mês, ele consegue sentar com alto apoio, e o sentar sozinho, onde o bebê senta, onde o bebê consegue liberar, né, os membros superiores para alcançar algum brinquedo, tem mais esse controle desse tronco, vai acontecer por volta do 8º mês. E a habilidade do ortostatismo, né, que é uma habilidade muito esperada para os pais,
Os pais ficam aflitos, né? Quando o meu filho vai andar? Quando o bebê vai conseguir andar? Isso daqui também eu trago os marcos aqui mais importantes. Ao 6º mês ele consegue ficar de pé já com seu apoio. Se você fizer um apoio ali de tronco no bebê, ele já consegue com 6 meses de idade. Ao 10º mês ele fica em pé com o apoio das suas mãos. Do 11º mês ele começa a escalar os móveis. Muito perigoso. Quem é mãe tá rindo. Muito perigoso essa fase. E aí ficar em pé sozinho ou sozinha por volta de 1 ano de idade. Então nós falamos das habilidades manipulativas, nós falamos das habilidades de sedestação e agora nós vamos falar da habilidade de locomoção. O rolar. Esse rolar, no livro do Compreendendo o Desenvolvimento Motor, esse rolar está dentro do controle de tronco, porque também necessita de um controle de tronco para estar executando. Mas o rolar também é uma habilidade de locomoção. O bebê está tirando o corpo de um ponto A e levando até um ponto B. Então as tentativas do rolar de supino, supino é essa posição que o bebê se encontra aqui na foto, tentativas de rolar de supino para prono acontece aí por volta do 3º mês. Ao 6º mês ele consegue já começar a rolar e ao 8º mês ele consegue rolar de prono, de barriguinha para baixo, para barriguinha para cima, né? Alcançando aí uma maior autonomia. O rastejar é uma habilidade que é muito importante, né? Por conta de alguns ajustes. Então as famílias sempre ficam muito aflitas para o bebê começar a andar, mas o rastejar e o engatinhar é muito importante, até mesmo por uma maturação muscular e neuromuscular, né? Então é muito importante que o bebê comece a engatinhar e aqui a gente traz esse marco aí por volta do 5º, 6º mês de vida do bebê. Nós conversamos sobre o desenvolvimento acontecer no eixo, ele acontece céfalo-caudal. Nos membros, ele vai acontecer próximo distal, né? Essa maturação vai acontecer de estruturas mais próximas ao tronco para estruturas mais distantes do tronco. Então, veja bem, é muito mais fácil acontecer o desenvolvimento dessa cintura escapular aqui com o bebê começando a rastejar. Depois vai acontecer o desenvolvimento dessa região do quadril, da cintura pélvica, com essa maturação, com o bebê fazendo esses ajustes de carga de estruturas mais próximas ao tronco, para depois começar ajuste de carga no joelho, tornozelo e, enfim, começar a andar. Então, é muito importante para que o bebê se desenvolva bem, que ele rasteje e que ele engatinhe. Não podemos pular essa etapa. Às vezes a pessoa pergunta assim, qual é o momento de eu colocar o bebê para andar? O seu bebê vai dizer, ele vai dando sinais, existem etapas que ele precisa cumprir, tá? Outro dia eu vi um vídeo na internet de uma mãe colocando um bebê de 4 meses pendurada num cabo de vassoura e ela andando pela casa com esse bebê. Isso é muito delicado, isso é muito problemático. Então, eu trago aqui a importância do engatinhar, né? Por essa maturação dessa musculatura, por esses ajustes de carga que precisam ser feitos, por um processo até mesmo de alternância dos membros, né? Engatinhando, o bebê vai começar a alternar os bracinhos e as pernas, e isso tem um benefício até a nível cerebral para o bebê. Então, o engatinhar ele vai acontecer ali por volta do 9º mês de vida, e o engatinhar em urso, né? Que seria como se fosse a fase final, que é o engatinhar em 4 apoio, né? Quando a criança... o engatinhar clássico seria com o joelho no chão e o engatinhar em urso apoiando as mãos e os pés no chão, que seria também o engatinhar em 4 apoios, acontece ali por volta do 11º mês. A partir disso o bebê está quase pronto já para dar os seus primeiros passinhos. E aqui
nós já falamos sobre isso, né, lá na categoria de habilidades de estabilização, mas ela também entra aqui no ortostatismo, que é o bebê ficar em pé com apoio com 6 meses, ficar em pé com apoio da mão ao 10º mês, escalar móveis com 11 meses, nós até brincamos que é uma fase muito perigosa, e ficar de pé sozinho ao 12º mês. Habilidades manipulativas. Habilidades de manipulação. Segundo Galahu, Osmo e Goodaway, 2013, as habilidades manipulativas possibilitam o bebê o primeiro contato com objetos do meio ambiente, né? Muitas vezes esse primeiro contato também passa pela boca, o bebê leva tudo à boca, conhecendo o que são esses objetos. Mas dentro dessas habilidades, né, dessa classe manipulativas, eu queria trazer para vocês a questão do alcance, né? O primeiro tentativa de alcance do bebê, o bebê ainda ele tem as mãozinhas fechadas, muitas vezes o polegar fletido dentro da palma, aqui dobrado, e esse daqui também seria um marco importante, né? A criança começar a abrir a mão, a soltar esse polegar, porque aqui nós temos o reflexo de preensão palmar, tudo que encosta na mão do bebê vai fazer com que ele feche a mãozinha, e aí esse dedinho aqui dentro, constante, lá na frente, o bebê ainda não se desenvolveu, ainda está com esse, precisa ser investigado, né? Precisa investigar o porquê que o bebê não perdeu esse reflexo de preensão palmar, e esse reflexo aqui é o reflexo da tia da maternidade, né? A mulher acabou de ganhar o bebê, aí chama a tia para ver o bebê, a tia coloca o dedinho na mãozinha do bebê, o bebê fecha a mão, ela fala, ai que gracinha, ele me reconheceu, tá segurando meu dedo. Olha, sinto dizer que não, o bebê não te reconheceu, isso é um reflexo, tudo que encostar na palma do bebê ali próximo ao nascimento, ele vai fechar por esse reflexo de preensão palmar. E aí o bebê começa a tentar alcançar as coisas, né? Primeiramente com a mãozinha fechada, e aí o Galahu, ele nomeia isso como alcance globular não efetivo, né? A criança, se você passar com um brinquedinho próximo ao rosto da criança, ela tenta dar murrinhos com a mão fechada, esse alcance, ela ainda não tem esse direcionamento de agarrar esse brinquedo. O desenvolvimento motor, como nós falamos, acontece céfalo-caudal próximo distal, mas ele também acontece de habilidades mais rudimentares, habilidades mais grosseiras, para habilidades mais refinadas, habilidades de pegar, habilidades de pinça. Então, do 1º ao 3º mês, ele tem um alcance globular não efetivo. Ao 4º mês, ele já tem um alcance com uma captura mais definida, ele vai levando, né, muitas vezes levando as duas mãozinhas para agarrar o brinquedo, e aí ao 6º mês ele começa a adquirir um alcance mais controlado. E aí nós vamos falar da apreensão. Eu já falei bastante, né, aqui sobre essa apreensão reflexa, essa apreensão palmar, tudo que encostar na palma da mão do bebê, assim, nesses 28 primeiros dias de vida, que o bebê é considerado como recém-nascido, ele vai ter esse movimento reflexo de fechar a palma da mão. Uma apreensão mais voluntária ao 3º mês, uma apreensão palmar com as duas mãos tentando agarrar um brinquedinho ao 3º mês, com uma mão só ao 5º mês, e aí nós vamos evoluir, como eu disse, de habilidades mais rudimentares para mais refinadas, onde ele consegue fazer o movimento de pinça, tá? E esse movimento vai acontecer ali no 9º mês. Aqui, muitas mães perguntam quando que o bebê vai começar a comer sem a sua assistência, claro que com supervisão, mas aí por volta do 18º mês. Nós falamos muito sobre a apreensão, sobre o pegar. Isso seria a primeira habilidade que o bebê consegue executar, mas depois ele evolui para o soltar. Primeiro um soltar
né, mais rudimentar, mais básico, aí por volta do 12º ao 14º mês, e um soltar mais controlado por volta do 18º mês. E aqui eu trago para vocês um estudo da Organização Mundial de Saúde sobre 6 habilidades muito importantes para o bebê executar, que são habilidades de sentar com apoio, ficar de pé com ajuda, deixa eu olhar aqui o próximo, rastejar com mãos e joelhos, andar com ajuda, ficar de pé sozinho e andar sozinho. E aqui eu trouxe para chamar a atenção de vocês sobre essa janela. Vamos considerar aqui o andar, né? Então o andar ele pode acontecer a partir do 9º mês, mas isso é muito raro que aconteça. Aqui os 18 meses, né? Então veja bem essa janela de oportunidades para que o bebê consiga adquirir esse marco do andar. Mais uma vez, nós temos que ter muito cuidado com os extremos, tá? Aqui, entender muito bem a situação desses bebês, se são prematuros, se está sendo levado em consideração idade corrigida. Então, essa tabela aqui muito importante para guiar os nossos estudos sobre o desenvolvimento motor infantil. E todo esse meu trabalho com o desenvolvimento motor infantil acabou se transformando em um livro. Eu sou o autor desse livro, o Guia Prático para Desenvolver o Corpo e a Inteligência do Bebê, onde eu trago 165 atividades práticas que os pais, as mães podem fazer em casa com seus bebês com o objetivo de potencializar o desenvolvimento e fazer com que eles atinjam esses marcos do desenvolvimento motor na idade esperada. Aqui estão as minhas redes sociais. Quem puder me seguir no Instagram é @canal do Tio Anderson e no YouTube também @canal do Tio Anderson. Muito obrigado.